Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Bem-vindo à nossa 26ª aula. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante no Apocalipse, que é a Grande Tribulação. Talvez quando nós falamos do Apocalipse, a Grande Tribulação seja o tema mais debatido, mais lembrado, porque realmente é um tema que tem grande impacto dentro do livro do Apocalipse. E nós vamos ver em detalhes aqui essa introdução. Essa aula vai ser dividida em 3 aulas, aula 26, 27 e 28, que são aulas específicas sobre a Grande Tribulação. Na aula de hoje nós vamos então introduzir, vamos dar os dados iniciais para nós nos contextualizarmos a respeito da Grande Tribulação. E nas 2 próximas aulas nós vamos sim entrar então no capítulo 12 do Apocalipse e ali nós vamos estudar em detalhes. Mas é mais coerente aqui, antes de nós entrarmos definitivamente no capítulo 12, nós darmos uma introdução para que nós possamos assimilar a Grande Tribulação com propriedade. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos iniciar nossa aula, irmãos. Amém? Vai falando com Deus, peça que o Senhor venha instruir, venha te capacitar, venha esclarecer. Amém? Senhor, eu te agradeço pela Tua Palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença. Eu te agradeço pela Tua fidelidade. Eu te agradeço pelo Teu cuidado. Eu peço que o Senhor dirija esta aula, ó Deus, conforme a Tua vontade. E toda a intenção do inimigo para atrapalhar a Tua igreja, para atrapalhar esta aula, para impedir que a Tua igreja assimile esta aula, nós rejeitamos e nós damos uma ordem que saia deste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Esta aula, Pai, nós queremos dedicar ao Senhor. Nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor, porque nós sabemos que quem ensina a Tua igreja é o Senhor. Por isso, ó Pai, mais uma vez, dirija esta aula conforme a Tua vontade, e eu consagro e eu a entrego na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar esse tema tão importante do Apocalipse sobre a Grande Tribulação. Vamos lá. Bom, irmãos, vamos iniciar a nossa introdução então. Eu coloco aqui para vocês o evento do arrebatamento. Como tenho falado em muitas outras aulas, em vários outros estudos, nós citamos sempre o arrebatamento, porque o arrebatamento realmente é uma divisão, né? É aquilo que vai dividir o antes e o depois dos acontecimentos do Apocalipse e vai realmente estabelecer o início da Grande Tribulação. Então quem estabelece o início da Grande Tribulação é o evento do arrebatamento. E quando nós falamos então de arrebatamento, nós dividimos entre um período que acontece antes do arrebatamento, que são os nossos dias hoje, amém? O arrebatamento não aconteceu, então hoje, em nossos dias, nós estamos vivendo o período antes do arrebatamento. Mas o Apocalipse nos revela também que existe um período após o arrebatamento e a Grande Tribulação é incluída no após. Amém? Bom, antes do arrebatamento, então, nós definimos aqui, em outros estudos também, sobre o tempo dos gentios. Amém? Em Romanos 11, do capítulo 11, do versículo 25 ao 36, o apóstolo Paulo trata desta informação a respeito do tempo dos gentios. Eu não vou ler aqui, depois vocês abram lá em Romanos e leiam esta sessão. Em outras aulas, na aula passada, eu também citei muito sobre o tempo dos gentios, que nada mais é do que o estopim para o arrebatamento. O apóstolo Paulo nos revela que para o arrebatamento acontecer, precisa que o tempo dos gentios se encerre. Amém? Então, lá no capítulo 11 de Romanos, você tem uma informação muito interessante a respeito do tempo dos gentios, amém? Que é o tempo da igreja, o tempo da graça, é o nosso tempo hoje. Nós estamos no tempo dos gentios, amém? Bom, nós definimos então que os eventos dos selos, que os eventos das trombetas estão acontecendo antes do arrebatamento, amém? E em 1 Tessalonicenses aqui, o apóstolo Paulo confirma essa questão de o evento do arrebatamento, amém? E ele dá algumas informações aqui como acontecerá o evento do arrebatamento. Bom, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Bom, essa descrição aqui em Tessalonicenses é a descrição do arrebatamento da igreja. Amém? É assim que vai acontecer o arrebatamento da igreja, e diante de uma visão histórica, diante de uma visão pré-tribulacionista, esse evento em Tessalonicenses acontece então antes da grande tribulação. Amém? Bom, após o arrebatamento, após 1 Tessalonicenses ter acontecido, após o evento do arrebatamento ter acontecido, nós temos então acontecimentos acontecendo após então o arrebatamento. Bom, depois do arrebatamento nós temos acontecimentos acontecendo no céu, amém? Onde a igreja foi arrebatada ao céu, então ali vai estar acontecendo alguma coisa. E aqueles que ficarem, aqueles que não forem arrebatados, amém? Terão que passar por acontecimentos na terra. Bom, esses acontecimentos acontecem de forma simultânea, ao mesmo tempo. Amém? No céu vai acontecer então o tribunal de Cristo, que é o evento que eu citei na aula passada. Amém? É o tribunal onde será entregue o galardão ao povo de Deus. Ali não é um tribunal para condenar ninguém, mas para estabelecer aquilo que nós construímos através de Jesus Cristo. Amém? E também acontecerá as bodas do Cordeiro, que nada mais é do que o casamento entre Cristo e a sua igreja. Tá? Bom, enquanto acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, aqui na terra vai estar acontecendo então, que é a aula de hoje, o evento da grande tribulação. Amém? Ao mesmo tempo. Bom, lá no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro terão uma duração de 7 anos. Segundo algumas tradições que nós podemos ver em Gênesis, podemos ver em Juízes, nós caracterizamos como realmente uma duração de 7 anos. Gênesis 29, de 27 a 28, diz assim: Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Amém? Aqui uma descrição quando Jacó ele trabalha para Labão para conseguir se casar com as filhas dele. Amém? Essa duração de 7 anos nós conseguimos caracterizar em Gênesis. E em Juízes 14:12, olha o que diz a palavra. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrares e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Amém? Então aqui em Juízo nós vemos a descrição do 7 dias das bodas. É uma descrição de 7 anos das bodas. Amém? Então nós temos uma descrição aqui da característica de 7 para acontecer esses dois eventos. Então, diante desses dois textos e de outros textos também que nós conseguimos caracterizar no Antigo Testamento, nós podemos adotar sim um tempo de 7 anos para acontecer o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Amém? Bom, na Terra, a grande tribulação então, nós, como falamos em outros estudos, mas agora nós vamos falar de forma mais enfática, amém? Sobre esses 7 anos da grande tribulação. Então eu caracterizei aqui para vocês que o evento no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro terão essa duração de 7 anos. Mas a duração da grande tribulação também será de 7 anos, por isso que eles acontecem de forma simultânea, se encerram também de forma simultânea. Bom, os 7 anos da grande tribulação, o Apocalipse deixa escancarado, tá? Essa informação, amém? Bom, mas nós temos aqui a divisão, que esses 7 anos se divide em 2 partes, tá? Isso é muito caracterizado através do livro de Daniel, amém? O livro de Daniel é um livro muito interessante, tá? Eu aconselho vocês a lerem o livro de Daniel para vocês entenderem o Apocalipse com mais propriedade, porque muitas informações que Daniel trata, principalmente do período da grande tribulação, é de forma muito interessante para nós, tá? E essa divisão dos 7 anos da grande tribulação, Daniel trata dessas 2 partes, é ele que define, né? Deus define através de Daniel a divisão desses 7 anos de grande tribulação. Bom, a primeira parte, que é esses primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, nós verificamos em Daniel 12:11. Amém? Olha o que diz Daniel 12:11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Amém? Essa expressão aqui, 1290 dias, caracteriza 3 anos e meio, ou seja, a primeira parte da grande tribulação, tá? E nós temos então,
quando terminar essa primeira parte da grande tribulação, o rompimento do pacto do anticristo com Israel. Amém? Então visualize o seguinte: o anticristo, amém? Ele vai financiar, ele vai, através de um tratado político muito bem costurado, muito bem feito, ele vai realmente fazer com que Israel construa o seu templo. Amém? Então, o anticristo fará um pacto com Israel, fará uma aliança com Israel. Israel terá bons olhos para o anticristo. E ele vai ajudar realmente Israel a concretizar esse projeto, esse plano que Israel tem de reconstruir o terceiro templo. Então, por isso que nós caracterizamos como primeiros 3 anos e meio de paz. Porque o anticristo ele vai arrumar algum jeito do povo assimilar o evento da grande tribulação, sem causar muito tumulto. E ele vai também fazer um pacto político muito bem feito em Israel para que ele construa o seu templo. Então o anticristo governará essa primeira parte aqui, esses 3 anos e meio, com tranquilidade, com paz. Amém? Mas após esses 3 anos e meio ter passado, essa primeira parte, a Bíblia nos revela que haverá um rompimento desse pacto, dessa costura política do anticristo com Israel. E aí sim se inicia então o que nós chamamos da segunda parte da grande tribulação, que são os próximos 3 anos e meio. Olha o que diz Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha as informações completas que Daniel dá aqui no capítulo 9 do livro de Daniel. Realmente ele descrevendo tudo isso que eu falei para vocês, e realmente haverá um rompimento, haverá uma quebra de aliança após esses primeiros 3 anos e meio. Amém? E depois disso, aqui em Daniel nos revela que virá uma assolação, será derramado a ira de Deus sobre a terra. Amém? Então essa é a visualização da divisão da grande tribulação. Primeiros 3 anos e meio, aliança com Israel. Na metade, após passar esses primeiros 3 anos e meio, esse pacto, essa aliança se rompe. Há uma briga, tá? E depois vem então 3 anos e meio de grande tribulação realmente, onde as taças serão derramadas e o caos será generalizado. Amém? Então, nós definimos então que a primeira parte aqui dessa grande tribulação será um período de paz e a segunda parte será um período de grande tribulação, tá bom? Nós conseguimos também caracterizar aqui, quando nós estudamos sobre as duas testemunhas, irmãos, elas morrem, elas são mortas realmente, exatamente entre a primeira e a segunda parte, tá bom? Os eventos no céu e na terra acontecerão então simultaneamente durante 7 anos. Tá ok? Tá claro essa visualização geral do contexto sobre onde nós conseguimos inserir a grande tribulação, irmãos? Amém? Vamos dar continuidade então. Bom, a grande tribulação aqui ela gira em torno de 7 personagens. Nós vamos encontrar aqui 7 personagens que vão girar em torno desses estudos que nós vamos fazer sobre a grande tribulação. Amém? Então nós encontramos a mulher, o dragão, o arcanjo Miguel, remanescente judaico, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar e a grande prostituta. Aqui está a besta que sobre da terra, sobe da terra. Amém? Está escrito errado aqui. Antes de iniciarmos então, de fato, o capítulo 12, nós precisamos definir as características deste importante evento. Tá bom? Então, essas características realmente serão as características que vai girar a aula de hoje. Amém? Nós vamos utilizar essas características para nós então darmos a introdução sobre a grande tribulação. Então, a primeira característica que nós vamos ver aqui é a natureza da grande tribulação. A segunda é o propósito da grande tribulação. E dentro do propósito da grande tribulação, nós vamos ver a duração da grande tribulação, que nós podemos caracterizar como analogia do casamento judaico e as 70 semanas de Daniel. Amém? Então esse é o panorama da aula de hoje. Nós vamos analisar essas 3 características aqui, a natureza, o propósito e a duração. Amém? Utilizando a analogia do casamento judaico e as 70 semanas de Daniel. Tá ok? Vamos lá então.
Bom, primeira característica então sobre a natureza da grande tribulação. Bom, este período, como vimos, ocorrerá então após o arrebatamento da igreja. Esse acontecimento acontecerá basicamente, então, nós podemos colocar aqui, por dois motivos principais. Vamos a eles. Primeiro motivo, trazer juízo para todos que deram ouvidos ao diabo e se deixaram enganar, desobedecendo e abandonando a palavra de Deus. Então, a ira de Deus é derramada, as taças são derramadas, a grande tribulação ela acontece realmente para que seja feita justiça, tá bom? Para aqueles que rejeitaram a Cristo, para aqueles que deram ouvidos a Satanás, para aqueles que optaram por permanecer no pecado, tá bom? Segundo, este período envolve os propósitos de Deus para com Israel. Quando nós falamos, o apóstolo Paulo fala em Romanos 11 sobre o término do tempo dos gentios, o apóstolo Paulo linka esse término com o estopim, tá? Com um motivo para iniciar então o tratamento entre Deus e Israel. Eu citei na aula passada, inclusive, sobre a questão da Arca da Aliança. Tá? Então a grande tribulação, nesse período também acontecerá o tratamento entre Deus com Israel. Então esses dois motivos aqui eu coloco como principais, como a natureza da grande tribulação. Por que ela acontece? Para realmente trazer justiça sobre aqueles que rejeitaram a Deus e para que o tratamento com Deus em Israel aconteça, se cumpra. Amém? Olha o que diz Jeremias 37. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústias para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Esse tempo de angústias para Jacó é o que o profeta Jeremias está caracterizando como o evento da grande tribulação. E em Daniel 12:1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústias, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? Então, se confirma. Jeremias 37 e Daniel 12:1 são informações complementares, elas se confirmam, ambos falam sobre a grande tribulação quando eles citam o tempo de angústias, amém? E em Daniel 12:1, sempre quando a Bíblia revela, ela cita Miguel, ela está se referindo realmente a um personagem de tratamento específico com Israel. Então toda vez que a Bíblia cita o arcanjo Miguel, ela está se referindo a um tratamento específico para com Israel, amém? Então ambos aqui estão falando desse período sobre a grande tribulação. Tá ok? Tem alguma dúvida até aqui, irmãos? Se tiver, eu sempre falo para vocês, escreve no comentário para mim, para que vocês não guardem essa dúvida. Amém? Às vezes a dúvida se levanta, mas se você não tira na hora, ou você não me aciona na hora, você acaba esquecendo da dúvida. Amém? Então é importante, se algum ponto não ficou claro, você me acionar. Tá? Então, Israel, o povo de Deus, terá um livramento da parte do Senhor da mesma forma como aconteceu no Êxodo no Egito. Amém? Bom, essa questão aqui do livramento eu falei em estudos anteriores, quando nós falamos sobre o primeiro e o segundo grupo. Tá? Se vocês querem entender melhor esse período aqui, quando eu citei até os 144 mil escolhidos, o tratamento entre Deus com Israel de uma forma específica, assista esse estudo depois, o primeiro e o segundo grupo, que vai abrir melhor a mente de vocês a respeito do tratamento de Deus para com Israel durante um período de grande tribulação. Tá bom? Bom, a grande tribulação será um período terrível e difícil sobre todos os habitantes da terra. Amém? Olha o que diz esses textos aqui. Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 a 31. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Amém? Então a Bíblia citando realmente para que aqueles que tiverem um período de grande tribulação se lembrar do Senhor. Olha o que diz Isaías 2,19. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra
do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. O profeta Jeremias aqui está citando esta ira do Senhor que será derramada durante a grande tribulação. Isaías também diz no capítulo 26, do versículo 20 ao 21, a seguinte palavra: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Olhe, palavra também impactante do Senhor para este período. Em Joel, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Joel aqui citando realmente que aquele dia sobre a grande tribulação, onde as taças serão derramadas, será um período de grande ira. Ai daquele dia. Amém? E o profeta Sofonias, no capítulo 1, do versículo 14 ao 15, diz assim: O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Ei-la amarga é a voz do dia do Senhor. Clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. O profeta Sofonias falando também sobre o período da grande tribulação. Então perceba, irmãos, todos esses textos aqui são textos do Antigo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, o profeta Isaías, o profeta Joel, o profeta Sofonias, eles já declaravam a grande tribulação. Eles já profetizavam que as taças seriam derramadas sobre a terra, que haveria um grande e terrível dia do Senhor, que haveria um dia em que eles exclamariam: ai dos que habitam sobre a terra. Amém? Então, eu só coloquei esses textos aqui para demonstrar que a grande tribulação é uma realidade, ela vai acontecer e já é profetizada desde o Antigo Testamento. Antes da vinda de Cristo, a grande tribulação daqueles dias já é profetizada. Amém? Então, a grande tribulação fala de ira, juízo, provação, angústias, trevas, destruição, desolação, transtorno e castigo. Né? Todas essas características aqui dentro de um grande evento. Nenhum aspecto positivo pode ser encontrado nas passagens ao lado. Tudo que nós lemos aqui nós não encontramos nada positivo. Amém? Somente destruição. Julgamento vindo do próprio Deus sobre os moradores da terra e sobre os poderes das trevas. Devemos notar e lembrar, como nós falamos em estudos anteriores, que a Bíblia nunca cita esse período com o nome de grande tribulação. Sempre em tempos de angústias para Jacó, 70ª semana de Daniel e o dia do Senhor, como eu coloquei aqui embaixo para vocês. E em outros estudos também eu citei a respeito desses temas. Amém? Então, a grande tribulação nunca é citada com este nome na Bíblia. Tá? Você vai encontrar esses termos aqui: tempos de angústias para Jacó, 70ª semana de Daniel e dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Bom, então nós vimos aqui o nosso primeiro ponto sobre a natureza da grande tribulação. Tá claro essa questão? Então, nós colocamos aqui esses dois motivos principais, o porquê que a grande tribulação acontece. Primeiro, para castigar, para trazer justiça sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. E o segundo, para que se cumpra realmente o tratamento entre Deus e Israel. Amém? É isso que gira em torno à natureza, então, da grande tribulação, o porquê que ela acontece. Por isso que é natureza, o porquê que a grande tribulação acontece. Tá claro, irmãos? O motivo, a natureza? Tá ok? Vamos para o nosso segundo ponto, então, o propósito da grande tribulação. Como falado anteriormente, a grande tribulação vai envolver Israel e outras nações. Ou seja, o propósito de Deus com tudo isso é tratar essas duas questões. A primeira questão aqui é cumprir o pacto que Deus fez com Israel. Amém? Você encontra isso em Daniel 9:24. Depois, olha o que diz Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade
para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Amém? Então, o primeiro propósito que eu coloquei para vocês da grande tribulação, ela tem esse objetivo de cumprir o pacto que Deus fez com Israel, que casa um pouco com a natureza que nós colocamos no slide anterior. Tá bom? Deus fez de Israel uma grande nação, nós verificamos isso em Êxodo 19, depois vocês leiam com calma Êxodo 19, esses 6 primeiros versículos desse capítulo, tá? Você vai ver que Deus ele estabelece uma aliança e ele estabelece uma nação em Israel. Entretanto, por causa da desobediência, amém? A nação de Israel passou por 2 grandes traumas que marcam, que nós conhecemos, que está relatado na palavra de Deus, que marcaram a história do povo de Israel. Amém? O primeiro que eu coloquei para vocês desse trauma que Israel passou durante a sua história, por causa do pecado, por causa da rejeição para com Deus, por não permitir que eles fossem moldados pela vontade de Deus, é o que nós colocamos como o cativeiro babilônico. É o primeiro grande evento, irmãos, que marca a história de Israel. Que foi um período de grande peso para Israel, de profunda lamentação sobre Israel. Inclusive o livro de Lamentações na Bíblia, Lamentações de Jeremias, ela é caracterizada muito pelo cativeiro que o povo de Israel sofreu na Babilônia. Amém? O povo não deu ouvidos quando o Senhor o chamou ao arrependimento. Dessa forma, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia durante 70 anos. Amém? Bom, após a queda da Babilônia, conquistada pelos persas, o imperador Medo-Persa Ciro, amém, o Grande, autoriza os judeus a voltarem para sua terra. Dessa forma se cumpriu a profecia de Daniel 9:25, que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 72 semanas, e as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Amém? Então essa profecia aqui de Daniel, que nós vamos ver mais com calma, essa expressão aqui de semanas que Daniel cita, é um cumprimento realmente quando Israel ele se liberta, depois de 70 anos, deste cativeiro babilônico. Mas o que eu quero caracterizar aqui para vocês é que a primeira grande trauma que Israel sofreu é o cativeiro babilônico. Tá bom? Bom, então nós temos o nosso primeiro trauma, cativeiro babilônico. Israel também sofreu um segundo trauma depois de um tempo. Depois que Israel reconstruiu os muros, depois que Israel reconstruiu o templo, depois que Israel estabeleceu o culto a Deus de novo através de Esdras, Zorobabel e Neemias. Amém? Israel ele se restabelece. Amém? E vem o Messias, vem Jesus Cristo. E após a ressurreição, após a morte de Jesus Cristo, Israel passa então por o segundo trauma, que é o que nós chamamos de diáspora. Amém? A diáspora acontece então no ano 70 depois de Cristo, quando Vespasiano e Tito eles destroem o templo de Israel. Israel então, o povo judeu, o povo de Israel, ele se dispersa em todas as partes da terra, daquela região. Amém? Então o que nós chamamos de diáspora. Então o primeiro trauma para Israel, cativeiro babilônico, que durou 70 anos, eles voltam para Jerusalém e reconstroem a cidade. Após a ressurreição de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, acontece o segundo trauma, que é a diáspora, que nada mais é do que a destruição do templo, a perseguição do Império Romano para com os judeus se dispersam, se espalham por toda a terra. O povo rejeitou o Messias, e o povo de Israel foi espalhado pelo mundo por cerca de 1900 anos. A diáspora aconteceu quando o templo de Jerusalém foi destruído pelo general Tito, filho de César Vespasiano. Dessa forma cumpriu então mais uma profecia de Daniel, que você encontra em Daniel 9:26. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Essa profecia de Daniel 9:26 nada mais é do que Daniel profetizando a diáspora. Amém? Que se cumpriu em 70 depois de Cristo. Tá bom? Bom,
Nós conhecemos também então que Israel ficou 1900 anos dispersos, aproximadamente 1900 anos dispersos, e depois eles voltam para sua terra. Então, desde a diáspora até realmente Israel reformular e fazer de novo a nação de Israel e os judeus começarem a voltar para sua terra, se passam 1900 anos. E esse acontecimento de voltarem à sua terra, de restabelecer a nação de Israel, acontece e aconteceu em nossos dias, em 1948. Deus ele prometeu que Israel voltaria a ser restaurado, e isso começou a se cumprir em 14 de maio de 1948, quando os judeus puderam outra vez voltar para a sua terra. E esse evento aqui em nossos dias, amém, 48, é um cumprimento da profecia que está escrita em Isaías capítulo 66, versículo 8. Olha o que diz a palavra. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Por-se-ia fazer nascer uma na terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve perto e já deu à luz a seus filhos. Então essa palavra aqui de Isaías 66 é o cumprimento, se cumpriu quando os judeus eles voltam para sua terra em 14 de maio de 1948 por determinação da ONU. Amém? Está claro essa questão, essa visualização? Está claro esses dois grandes traumas que Israel passa? O cativeiro babilônico e a diáspora, amém? Então eu coloquei esses dois grandes traumas, irmãos, para nós conseguirmos entender o porquê que haverá um pacto entre Deus e Israel, porquê que haverá um tratamento específico entre Deus e Israel, amém? Porque depois de todos esses traumas, Israel será tratado com Deus de uma forma peculiar. Amém? É por isso que eu coloquei esses dois grandes traumas aqui, só para nós conseguirmos entender essas questões. Então, diante de tudo isso, nós podemos perceber que Deus cumpriu, então, 69 semanas determinadas do livro de Daniel. Amém? Essas 69 semanas acontecem após Israel terminar o exílio na Babilônia. Depois de 70 anos, Israel volta para Jerusalém, amém? Lá antes de Cristo, no período da Babilônia. Israel ele volta, e até que Jesus Cristo venha, até que o Messias viesse, se cumpriu 69 semanas. Então, desde a saída do povo de Israel da Babilônia até a vinda de Jesus Cristo, amém? Essa janela de tempo é o que nós falamos que se cumpriu 69 semanas, e confirma os textos que nós limos aqui de Daniel. Quando Daniel fala dessas 69 semanas, Daniel fala que essas 69 semanas acontecem, se cumprem desde a saída de Israel da Babilônia até a vinda do Messias. Tá bom? Deus está preparando então Israel para receber o Messias. Vimos em aulas anteriores que após o arrebatamento, a arca foi vista no templo celestial, indicando que, uma vez consumado o tempo dos gentios, o tempo da igreja, Deus volta-se então para Israel e começa a última semana de tratamento, que é a grande tribulação. Então, só para resumir, 69 semanas aconteceu, então, da saída do povo de Israel da Babilônia até a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem através de uma linha dispensacionalista, nós conseguimos caracterizar como início da dispensação da graça, do período da graça, que é exatamente o período que nós estamos vivendo hoje. Hoje é dia de salvação, hoje é dia da graça. E quando é que o tempo da graça, essa dispensação se encerra? Quando começa o arrebatamento. O evento do arrebatamento põe fim ao período da graça, é o que nós chamamos. E automaticamente, então, quando o período da graça se encerra, se inicia a última semana de Daniel, para completar 70 semanas, e essa última semana é o que nós caracterizamos como a grande tribulação. Amém? Cada semana equivale a 7 anos. Tá ok? Então, se você fizer 69 vezes 7, você vai ter um período de anos que corresponde à saída do povo de Israel até a vinda de Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus Cristo estabelece a sua igreja, se inicia o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o que nós chamamos de tempo da graça. E nesse tempo da graça não se conta as semanas de Daniel. Então, como se tivesse sido uma pausa. Houve uma pausa. Se cumpriu 69 semanas e falta se cumprir a última semana de Daniel.
E ela só pode ser cumprida quando o tempo da graça se encerrar, quando o arrebatamento acontecer. Então, diante desse fato, a grande tribulação é o cumprimento da última semana de Daniel. Amém? Entretanto, Deus também tem outro propósito nesse período, que nós conseguimos colocar como trazer juízo sobre as nações. Então, irmãos, os propósitos e a natureza da grande tribulação, elas se confirmam, tá bom? Então, nesse período, o anticristo ele reinará absoluto e as nações o seguirão. Ao longo do Apocalipse, nós encontramos esses homens completamente corrompidos e rebeldes a Deus. Por tudo isso, Deus esgotará nesse tempo sua ira contra todos os incrédulos, destruindo-os totalmente. Esse período que nós chamamos aqui realmente de o derramamento das taças de Deus. Amém? Depois leiam lá, irmãos, Joel capítulo 3, e você vai compreender melhor as características desse juízo sobre as nações. Tá bom? Bom, então nós vimos aqui, irmãos, então 2 pontos. A natureza da grande tribulação e o propósito dela. E se não ficou claro alguns pontos, tire a dúvida comigo. Amém? Se essas questões aqui das semanas, Daniel, se você não entendeu melhor, com o decorrer das aulas, quando nós entrarmos no a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, isto ficará um pouco mais claro. Amém? Mas se até aqui não ficou claro, me acione. Amém? Que nós explicamos de uma outra forma. Bom, então vamos para nosso último ponto aqui, que nós caracterizamos como a duração, então, da grande tribulação. E para caracterizar esse segundo ponto aqui, nós colocamos como comparação a analogia do casamento judaico e as 70 semanas de Daniel. E quando nós falarmos então dessas 70 semanas de Daniel, ficará mais claro todos esses pontos que eu coloquei aqui para vocês e confirmará o que eu acabei de dizer para vocês sobre as semanas de Daniel. Tá bom? Então, como explicado, esse período se divide em 2 partes. Cada parte compreende então 3 anos e meio. Até aí tá bem, tá ok, né, irmãos? Amém? Para podermos afirmar que esse período é de 7 anos, nós podemos usar como base 2 situações. A primeira delas é o que nós falamos como o casamento judaico. Se analisarmos 2 textos, por exemplo, Gênesis 29, de 27 a 28, Juízes de capítulo 14, versículo 12, nós podemos perceber que a duração do casamento judaico é de 7 dias no total. Amém? Depois vejam com calma esses 2 textos aí. Além disso, nós podemos citar algumas coisas que eram inclusas no processo do casamento. Vamos a elas. Primeiro, o noivo ele dava presentes à noiva antes do casamento. Isso era tradição no casamento judaico. E o segundo aqui é que o dote era pago ao pai da noiva. Isso também era uma característica muito forte no casamento judaico. Diante desse fato, então, nós podemos fazer uma alusão ao casamento entre Cristo e a igreja, entre as bodas do Cordeiro. Amém? Então, para nós caracterizarmos esse período de 7 anos. Se o casamento do judaico nós podemos definir como sendo um processo total de 7 dias, e quando nós falamos dias no Antigo Testamento, nós relacionamos muito a anos. Amém? Então, uma semana, quantos dias tem, irmãos? Uma semana tem 7 dias. Amém? Uma semana de Daniel não tem 7 dias, mas tem 7 anos. Amém? Então, muitas vezes, quando a Bíblia cita uma semana na Bíblia, ela está dizendo, na verdade, 7 anos. Inclusive, eu citei para vocês aqui a questão de Jacó trabalhar para Labão durante 7 anos. A expressão muitas vezes usada é semana. Trabalhe para mim uma semana. Na verdade, trabalhe para mim 7 anos. Tá bom? Então, se nós podemos então comparar o casamento judaico, nós podemos então comparar com as bodas do Cordeiro. Amém? Quando nós falamos que o noivo, no casamento judaico, o noivo dava presentes à noiva antes do casamento, nós podemos dizer então que os presentes da noiva, que somos nós, que é a igreja, serão entregues no tribunal de Cristo. Amém? Nós podemos dizer que, através dessa informação, que o tribunal de Cristo acontece antes das bodas do Cordeiro. Tá? E Cristo, que é o noivo, já pagou o dote pela sua noiva. Amém? Com o preço do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Então Cristo ele conquistou. A igreja dele
por direito dele, por ele ter cumprido, ele pagou esse dote, essa tradição, através do sangue dele derramado na cruz. Tá claro essas duas comparações? Então nós podemos relacionar sim a tradição do casamento judaico com as bodas do cordeiro que vai acontecer. Tá bom? Então dessa forma é coerente entender as bodas do cordeiro à luz de um casamento judaico. E sendo assim, se o casamento do judaico dura 7 dias, e levando em consideração o livro do profeta Ezequiel que diz assim, capítulo 4, versículo 6, e quando tiveres cumprido esses dias, tornar-se-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então essa expressão, um dia te dei para cada ano, realmente caracterizando essa questão aqui. Quando a Bíblia fala de uma semana, ela está caracterizando não só 7 dias, mas 7 anos. Então, essa correspondência de dias para anos. Amém? Onde um dia é dado para cada ano, então concluímos 7 anos. Então, se o casamento judaico é 7 dias, nós podemos dizer que o casamento da igreja com Jesus Cristo é 7 anos. Amém? Então, se a grande tribulação ela acontece de forma simultânea com as bodas do Cordeiro ao mesmo tempo, então nós podemos definir, então, através desse primeiro argumento sobre o casamento judaico, que a grande tribulação, então, tem 7 anos. Esse é o primeiro argumento. Mas eu coloco para vocês que o segundo argumento é mais forte do que o primeiro, tá? Que é realmente as 70 semanas de Daniel. Como já analisamos, a última semana de Daniel, que nós caracterizamos como a grande tribulação, profetizada por Daniel, ainda não se cumpriu, pois um dos personagens tratado nesse período é o anticristo, que quebrará o pacto com Israel após o arrebatamento, tá bom? Como o arrebatamento não aconteceu, a última semana de Daniel não se iniciou. Outro ponto é que as 69 semanas anteriores já se cumpriram e foram semanas de 7 anos, como profetizado e declarado no livro de Daniel. Então você está vendo aí, irmãos, uma imagem do seu lado, amém? Só para nós analisarmos de uma forma mais profunda e para nós realmente colocarmos com mais ênfase todas as questões que eu tratei com vocês na aula de hoje, amém? Então você está vendo ali, não sei se vocês vão conseguir ver o mouse aí, ó, a questão do arrebatamento, amém? Então você está vendo aí o arrebatamento. Aí, antes do arrebatamento, nós vimos aqui 7 semanas, amém? De Daniel acontecendo aqui, e mais 62 semanas. É o que a Daniel fala sobre 7 mais 62. Na verdade, 7 semanas aqui aconteceu 49 anos, mais 434 anos. Então, Jesus Cristo ele morre e ressuscita. Amém? Está vendo aqui a imagem de Jesus Cristo crucificado? Esta flecha aqui determina esta linha cronológica, essa linha de tempo. Então, antes de Jesus Cristo se cumpriu 49 anos, mais 434 anos, que esse 49 se inicia após Israel voltar do cativeiro babilônico. Então, após Israel voltar do cativeiro babilônico, amém? Se cumpre 69 semanas. Então, Israel voltou do cativeiro babilônico, começou a contar as semanas de Daniel. Foi contando, e se cumpriu 69 semanas. Quando se cumpriu 69 semanas, Jesus Cristo ele vem, morre e ressuscita. Quando Jesus Cristo ressuscita, inicia-se o período que nós chamamos de Era da Igreja, que você confirma em Romanos 11, 25, o tempo dos gentios. O tempo dos gentios começa e está acontecendo até o dia de hoje. Amém? Até o dia de hoje, o tempo dos gentios está acontecendo. Ele só vai terminar de acontecer, esse período dos gentios só vai se encerrar quando o arrebatamento acontecer. Quando o arrebatamento acontecer, aí se inicia a grande tribulação. Aí se inicia a última semana de Daniel, que daí se divide realmente entre 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, como nós vimos na aula de hoje. Amém? Então esse gráfico aqui, a aula vai estar disponível depois no site da igreja. Vocês baixem em PDF, vocês visualizem com mais calma esta imagem. Caso essa imagem fique um pouco confusa para vocês, aí vocês vêm e falam comigo. Amém? Mas eu acho que está claro, irmãos. É só vocês lembrarem. O início e o final do cativeiro babilônico. Passa 69 semanas. Jesus Cristo vem e ressuscita.
Essas 69 semanas são pausadas aí. Elas não podem se cumprir enquanto o tempo dos gentios não haver se encerrado. Quando a igreja for arrebatada, quando o evento do arrebatamento acontecer, se inicia então a 70ª ou as 70 semanas de Daniel. E se cumpre essa profecia. Amém? Tá claro? E se cada semana de Daniel equivale a 7 anos, como é verdade, então a grande tribulação tem a duração de 7 anos. Amém? Tá claro essa questão, irmãos? Amém? Tá claro essa questão, essa comparação e realmente essa definição de que a última semana de Daniel nada mais é do que a grande tribulação? Tá ok? Bom, a aula de hoje então é isso, irmãos. Caso vocês tenham alguma dúvida, se algum ponto aqui ficou confuso ou vocês não entenderam, me aciona por favor, que a gente tira sem nenhum problema a dúvida de vocês, tá? Essa é a introdução da grande tribulação. Na aula que vem, então, nós iniciamos o estudo do capítulo 12 de Apocalipse, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, irmãos, para nós encerrarmos a aula? Amém? Fala com Deus. Agradeça a Deus por mais esse momento. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelo teu poder, pela tua ação, pelo teu cuidado para com a tua igreja. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel para cumprir, ó Deus, todas as suas promessas. E eu sei que o Senhor tem feito isso. Ajuda-nos, Pai, a entender a tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a estar mais perto de ti, para que nós possamos realmente agradar ao teu coração. É um prazer, Senhor, sentar aqui e aprender a tua palavra. E eu peço que o Senhor continue nos ensinando, porque na tua presença é que nós encontramos as informações que nós precisamos para dar continuidade à tua obra. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado por separar esse tempo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E eu espero vocês na 27ª aula para nós entrarmos no capítulo 12 de Apocalipse, se Deus quiser. Amém?